Os falsos mestres e o coração é a fonte do pecado. Mateus capítulo 15, versículos 10 a 20. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Existem duas declarações notáveis do Senhor Jesus nessa passagem. Uma diz respeito às falsas doutrinas. A outra refere-se ao coração humano. Ambas merecem nossa mais plena atenção. No que concerne às falsas doutrinas, nosso Senhor declarou que é nosso dever nos opormos a elas, que a sua destruição final está assegurada e que seus mestres deveriam ser abandonados. Ele diz: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. Examinando essa passagem, torna-se evidente que os discípulos ficaram surpresos com a linguagem forte usada por Nosso Senhor contra os fariseus e suas tradições. Provavelmente, os discípulos estavam acostumados, desde a meninice, a pensar nos fariseus como os mais sábios e mais excelentes dos homens. Portanto, ficaram atônitos ao ouvir o Mestre denunciá-los como hipócritas e transgressores dos mandamentos de Deus. Sabes que os fariseus se escandalizaram? Perguntaram os discípulos a Jesus. Em resposta a essa indagação, temos uma declaração explanatória do nosso Senhor, uma declaração que talvez nunca tenha recebido a atenção que merece. O sentido claro das palavras de Jesus foi que as falsas doutrinas, como as que eram ensinadas pelos fariseus, são como uma planta pela qual não se deve demonstrar nenhuma misericórdia. Elas são uma planta que o Pai Celestial não plantou e que deve ser arrancada, não importa a ofensa que isso venha a causar. Não seria caridade poupá-la, pois é prejudicial à alma humana. O fato de ter sido plantada por homens importantes ou instruídos de nada importava. Se tais ensinamentos contradizem a palavra de Deus, deveriam sofrer oposição, ser refutados e rejeitados. Os discípulos de Cristo, portanto, precisam entender que é justo resistir a todo e qualquer ensinamento que não provenha das Escrituras, isolando e abandonando os instrutores que persistem no erro. Cedo ou tarde, haveriam de descobrir que toda doutrina falsa será totalmente desarraigada e lançada ao opróbrio, e não ficará de pé, senão aquilo que tiver sido fundamentado na palavra de Deus. Nessa afirmação de Nosso Senhor existem lições de profunda sabedoria, que servem para projetar luz sobre o dever dos que se professam cristãos. Examinemos de perto essas lições para ver o que temos a aprender. Foi a obediência prática a essa declaração que produziu a bendita Reforma Protestante. Suas lições merecem cuidadosa atenção. Não enxergamos aqui o dever de resistir corajosamente a todo ensinamento falso? Sem dúvida, sim. Nenhum receio de escandalizar, nenhum temor de censura eclesiástica deveria fazer-nos manter a paz enquanto a verdade de Deus estiver sendo ameaçada. Se somos verdadeiros seguidores do nosso Senhor, deveríamos ser corajosos na denúncia, como testemunhas inflexíveis contra o erro. Alguém disse que a verdade não deve ser suprimida por serem os homens ímpios e cegos. Vemos novamente o dever de abandonar os falsos mestres, se não desistem de suas doutrinas distorcidas? Sem sombra de dúvida. Nenhuma falsa cortesia ou humildade hipócrita deveria impedir-nos de nos retirarmos para longe dos ensinamentos de qualquer pregador que contradiga a palavra de Deus.
Corremos perigo quando nos submetemos a ensinamentos não bíblicos. Nosso sangue será sobre nossas próprias cabeças. Nas palavras de Whitby, abre aspas, nunca será certo seguir um cego e cair com ele no barranco, fecha aspas. Em último lugar, não vemos o dever de exercer paciência quando da multiplicação dos ensinamentos falsos? Podemos consolar-nos diante do fato de que esses ensinos falsos não durarão muito. O próprio Deus defenderá a causa da verdade. Mais cedo ou mais tarde, toda e qualquer heresia será arrancada pela raiz. Não devemos lutar com armas carnais. Pelo contrário, devemos esperar e pregar, protestar e orar. Mais cedo ou mais tarde, como disse Wycliffe, a verdade haverá de prevalecer. No que diz respeito ao coração do homem, nosso Senhor declara nesses versos que o coração é a verdadeira fonte de todo o pecado e contaminação. Os fariseus ensinavam que a santidade dependia de comidas e bebidas, da lavagem do corpo e de purificações. Eles afirmavam que todos que obedeciam a essas tradições eram puros e limpos aos olhos de Deus, e que todos que as negligenciavam eram impuros e pecaminosos. Nosso Senhor derrubou por terra essa miserável doutrina, ao mostrar que a verdadeira fonte de toda a contaminação não estava fora, mas sim dentro do homem. Abre aspas, do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, fecha aspas. Quem quer servir a Deus corretamente precisa de algo muito mais importante do que a simples lavagem do corpo. É preciso buscar um coração puro. Que pavoroso quadro da natureza humana encontramos aqui, exposto por aquele que realmente sabe o que existe no homem. Que horrível catálogo daquilo que se oculta em nosso interior. Que lamentável lista de sementes do mal nosso Senhor desmascarou. Sementes profundamente arraigadas em cada um de nós e sempre prontas a se manifestar vivas a todo instante. O que os orgulhosos e os justos, a seus próprios olhos, podem dizer quando leem uma passagem como essa? Esse não é o retrato do coração de um ladrão ou assassino. É uma descrição fiel e verdadeira do coração de toda a humanidade. Que Deus nos permita refletir bem sobre essa lição e aprender a sabedoria. E para nós, seja uma resolução bem firmada que o estado de nosso coração será o ponto principal em toda a nossa religião. Que jamais nos contentemos em apenas frequentar uma igreja e cumprir com as formalidades externas. Que procuremos por algo muito mais profundo, com o desejo de possuir um coração reto diante de Deus. Atos 8, 21. Um coração reto é aquele que foi aspergido com o sangue de Cristo, renovado pelo Espírito Santo e purificado por meio da fé. Que não descansemos enquanto não encontrarmos dentro de nós o testemunho do Espírito de que Deus tem criado em nós um coração limpo e de que todas as coisas se fizeram novas. Salmos 51, 10, 2 Coríntios 5, 17. Finalmente, que tomemos a inflexível resolução de guardar o coração com toda diligência por todos os dias de nossa vida. Provérbios 4, 23. Mesmo depois de ter sido renovado, nosso coração é fraco. Ele é enganoso mesmo depois de nos revestirmos do novo homem. Nunca nos esqueçamos de que o perigo principal vem de dentro. O mundo e o diabo, juntos, não nos podem causar tanto dano quanto o nosso próprio coração, se não vigiarmos e orarmos. Bem-aventurado é quem se lembra diariamente das palavras de Salomão. Abre aspas. O que confia no seu próprio coração é insensato. Fecha aspas. Provérbios 28, 26.